Então, eu comecei minha trajetória na oftalmologia no próprio centro oftalmológico, fazendo a residência lá. E peguei uma mudança, né? O hospital estava construindo, né, o prédio que hoje dá para Gonçalves Dias. E fazendo a residência lá e vendo como que a gestão era muito familiar, nós residentes, a gente sempre discutia como que poderia melhorar o centro oftalmológico. A partir do momento que eu me tornei sócio do centro oftalmológico, na época já era acionista do centro oftalmológico, eu comecei a ver como que eu poderia ajudar também na parte administrativa a trazer essas ideias. E aí eu fui fazer meu MBA na Unifesp, em São Paulo, junto com o Dr. Gustavo Erinja, e a gente queria fazer justamente uma mudança que pudesse ser interessante para o hospital. Aqui o Cláudio, vamos dizer assim, ele furou etapas, né? Ele passou na frente de muita gente, entendeu? E ele conseguiu um apoio muito grande, que a turma mais nova, o hospital já era grande, e ele rompeu. O Cláudio é uma pessoa realmente, ele é proativo e ele tocou brasa. A hora que nós começamos aqui junto, eu olhei para ele e falei assim, Paulo, Cláudio, nós temos duas coisas para fazer. Ou vamos assumir e jogar isso para fora, ou vamos fazer disso aqui um prédio e alugar. Porque senão não vai dar certo. Se este é o seu primeiro episódio do Pode Ver, talvez você não esteja entendendo muito. Quem é esse que estava falando agora? Quem é o Cláudio de quem ele estava falando? E quando é que essa história aconteceu? Bom, eu vou te contextualizar, ok? Pode ficar tranquilo. Mas eu sugiro que você ouça os 2 primeiros episódios desse podcast para entender tudo isso melhor e saber mais sobre esses personagens que construíram essa história que começa lá em dezembro de 1968, portanto há 55 anos atrás, quando nascia o Centro Oftalmológico. E para te ajudar a entender um pouco como foi que isso aconteceu, entra agora a terceira parte do discurso de inauguração que foi pronunciado pelo fundador Dr. Ângelo Laborne Tavares. Para este podcast, a gente regravou o discurso com o filho dele, o também oftalmologista Dr. Luiz Alberto Laborne Tavares. Observe como esse discurso continua atual. E foi dentro deste conceito e atendendo a essa exigência que aqui estamos reunidos, 25 oculistas do centro e creio certamente todos os demais oculistas mineiros que convido a fazerem desta casa agora a sua casa, a fim de, em equipe, darmos exercício mais amplo e completo à nossa especialidade. Aqui teremos completas instalações para a cirurgia especializada, bem como moderno aparelhamento específico para ortóptica e pleóptica, glaucoma, lentes de contato, prótese e urgências oftalmológicas. O nosso corpo clínico se compõe de um elenco de ilustres colegas cujos nomes estão chancelados pelos mais relevantes serviços prestados à especialidade. Num misto de experiência, reflexão e ponderação dos mais velhos e de entusiasmo, dinamismo e vontade de trabalho dos mais jovens. Todos, porém, igualmente preocupados e empenhados em bem servir. Seja bem-vindo ao Pode Ver, o podcast que nasce contando 55 anos de história do mais importante centro oftalmológico construído em Minas Gerais, mas já com a responsabilidade de ampliar visões e promover conversas sobre a oftalmologia do amanhã em rede, sobre os pilares da tradição, da ciência e da gestão. A realização deste episódio só foi possível graças ao apoio dos parceiros Alcon, Latinofarma, Johnson & Johnson e Bayer. A transformação é a palavra de ordem. No episódio anterior, jogamos o foco no lado humano e na força do programa de residência. Hoje, adentramos uma fase crucial, a reestruturação.
Prepare-se para testemunhar os movimentos que solidificaram não apenas a instituição, mas também pavimentaram o caminho para a sofisticação, a modernização e a excelência na oftalmologia. Agora, para te contextualizar, antes do discurso você ouviu o Dr. Ayerson. Ele falava de 2009, quando começava a gestão do Dr. Cláudio Junqueira à frente do Centro Oftalmológico. E é o Dr. Cláudio, a primeira voz que você ouviu neste episódio, que segue falando agora pra gente. Na vontade de melhorar o ambiente que eu trabalhava, na vontade na percepção de ver que o hospital em pouco tempo ia ter muita dificuldade de continuar aberto, eu falei, não, vou entrar e começar todo o profissionalismo de uma SA que já era, mas uma SA com todas as regras de uma limitada. Então foi aí que eu entrei com uma candidatura em 2009, ganhei a eleição em setembro de 2009, e 1º de outubro de 2009 eu comecei minha primeira gestão do Centro Oftalmológico. Agora a gente volta com o Dr. Ayerson. Nessa hora o hospital já estava com credenciamento, com o reconhecimento ISO 9001. Eu tinha conseguido fazer isso antes, junto com o Dr. André, que foi outro presidente. E aí tocamos, Cláudio, aí nós implantamos o sistema de gestão aqui dentro. E essa mudança de paradigma começou com os funcionários, né, que já era com enraizada, a maioria dos funcionários com 20 anos de hospital. Você fazer a mudança da gestão, de uma gestão familiar, vamos dizer assim, né, onde cada um fazia do jeito que achava melhor, improvisado, para uma gestão de eficiência, uma gestão de ISO 9001, né? Com programas de gestão de qualidade, aí não foi fácil, não. O Cláudio mesmo rompeu a chamada... Eu vou dizer que o hospital teve 2 épocas. Uma antes do Cláudio, que era um hospital familiar, composto de poucas pessoas. Familiar, assim, todo mundo amigo, né? Sim. Não era uma família. Sim. Né? Era como se fosse uma família, para uma coisa profissional. Isso aí, essa mudança que ele fez... foi violenta, primeiro na gestão, onde ele instalou esses processos de gestão moderna, gestão de qualidade, e depois com a obra, que ele peitou isso, mesmo sem ter dinheiro. Mesmo sem ter dinheiro. Ele não tinha dinheiro, mas ele foi em frente e foi conseguindo dinheiro, foi mandando e fez esse hospital desse tamanho. Realmente o Cláudio foi uma senhora etapa que fez uma transformação completa do Centro Oftalmológico. Eu ouvi também o atual presidente da Rede Oftalmo, o Dr. Gustavo Ehringer. Como será que foi o momento 1 dessa mudança e os resultados disso? Eu lembro direitinho que nós da retina, do departamento de retina, pensando numa expansão do departamento, e imitando alguns outros serviços, a gente quis terceirizar a retina do Centro Oftalmológico. O que a gente queria? A gente fez um planejamento de como a gente iria atuar aqui no Centro Oftalmológico e montamos um dossiê propondo à diretoria vigente à época da gente pagar como se fosse um aluguel mensal, mas a gente tornar-se responsável por todo o departamento de retina. O dossiê foi entregue à diretoria da época, ele simplesmente falou que não era o momento para isso e botou na gaveta. Isso gerou uma revolta tão grande no Dr. Cláudio, que eu lembro direitinho, isso foi numa segunda-feira, que era o dia que o diretor antigo ficava na diretoria, e era o dia que eu era o plantonista aqui do Centro Oftalmológico. O Cláudio desceu da diretoria. Aí virou e falou assim: Gustavo, a única chance da gente mudar os rumos do hospital é a gente assumindo o poder. Vamos juntos? Vai você primeiro ou eu primeiro? E aí, a partir daí que nós resolvemos montar uma chapa.
como eu cursava meu doutorado, eu estava com algumas obrigações à época, a gente propôs do Cláudio sair candidato. Sim. E eu o sucederia. Mas eu dei todo o apoio, fiz parte da formação da chapa dele, eu participei do último mandato dele, e aí nós fomos para o pau e ganhamos com 75% das ações do Centro Oftalmológico. E aí veio a gestão revolucionária do Cláudio. Realmente, o Cláudio teve um grande trabalho à época, que foi aquela quebra de paradigma. O Centro Oftalmológico era um feudo, e alguns mini-feudos, que nós tivemos que lutar contra tudo e contra todos para poder crescer e pensar numa governança clínica mais profissionalizada. E quando eu fiz o meu MBA em gestão na área de saúde, pela Fundação Getúlio Vargas, era um convênio que tinha com a Associação Médica de Minas Gerais. À época, a gente conheceu professores da Fundação Getúlio Vargas que vieram nos assessorar para poder fazer essa mudança da gestão. É importante essa contextualização, mas antes de a gente seguir em frente nessa história, eu propus ao Dr. Cláudio 2 pontos de retorno. Primeiro, voltar ao episódio 2, resgatando a residência, rapidinho. E segundo, um retorno um pouquinho antes de 2009 para a gente entender o cenário daquela época. Voltando ao episódio 2, por que eu quero falar sobre residência? No episódio passado, a gente falou de como o programa de residência é importante para a instituição. E aí, resgato, o que o Dr. Cláudio nos revelou mostra um ponto que foi justamente a chegada de novas ideias, arrojadas, visionárias. E de 15 anos para cá, esse conjunto de ideias, de mudanças que foram sonhados, começaram a ser implantados. Uma das ideias foi justamente a questão da gestão profissional, uma mudança que o Cláudio encarou e implantou. Daí, resgatando mais um pouco do episódio passado, a gente trouxe 2 nomes bem importantes no cenário da oftalmologia brasileira, o Enoch Jr. e o Dr. Jonathan Lake. Ambos falaram sobre a extrema importância da gestão profissional. Daí eu perguntei ao Dr. Cláudio, como é que foi, naquela época, estamos falando de 2009, levantar essa bandeira, colocar essas ideias na mesa e implantá-las na gestão e mudar todo o cenário do hospital? Assim que eu entrei na gestão, né, que a gente começou os anos que eu comecei como presidente do hospital, eu procurei de maneira, para mim, viabilidade total, entrar no profissionalismo. Então a gente comecei a analisar o que a gente tinha até aquele momento e o que a gente precisava. Existia uma certa estrutura, um certo planejamento estratégico que tinham acabado de conquistar a ONA nível 2. Na realidade, a partir do momento que a gente percebeu que todo aquele trabalho que foi feito em cima de uma acreditação de ONA nível 2, falei, gente, a gente já tem o norte, que são os indicadores que foram feitos para a ONA nível 2, e a partir dali nós vamos realmente abrir os departamentos todos, trazer uma análise dos indicadores, atualizar os indicadores sempre, permanecer com a ONA, ir atrás da ONA nível 3, que foi conquistado na gestão do Gustavo, para a gente poder realmente fazer com que a gente conseguisse profissionalizar mesmo, conseguisse ter toda a estrutura de uma SA como é necessário ter. Então foi um trabalho mesmo de abrir cada departamento, ter um RH estruturado em desenvolvimento das pessoas, ter uma TI, trazer o prontuário eletrônico, que o nosso prontuário era um prontuário físico e cada departamento tinha seu prontuário, ou seja, o mesmo paciente tinha vários prontuários dentro do hospital. A agenda eletrônica, né? Então a gente tinha uma agenda que era a agenda física, então era ali que o paciente tinha que marcar. Tudo isso a gente foi estruturando. Os próprios departamentos, a gente tinha muito pouco equipamento que era do centro oftalmológico mesmo. Então a gente partiu do princípio que os departamentos tinham que ter sua estrutura, tinha que ter os seus equipamentos, tinha que ter a possibilidade de crescimento, tinha que ter
o programa de fellowship. Então, a gente foi dando aos departamentos equipamentos e dando estrutura para crescer. A gente acabou não só profissionalizando os departamentos administrativos, como também agregando e equipando os departamentos oftalmológicos, os departamentos dos médicos, né? Então, a gente tinha, por exemplo, na retina, em torno de, acho que eram 9 ou 13 colegas, hoje nós somos 44. Então, hoje tem todo o equipamento, tem vários tomógrafos, angiógrafos, tem toda a estrutura que a gente precisa no departamento de retina, técnicos nos ajudando nos exames, um prontuário eletrônico robusto, onde o paciente só tem aquele prontuário, não importa o departamento que ele tiver, uma TI que ajuda muito a trazer soluções, um RH que realmente é para proporcionar uma carreira ali dentro do hospital, estimular os funcionários a crescer ali dentro, um planejamento estratégico, onde todos os departamentos estão interligados naquele planejamento estratégico, onde os indicadores vão estar determinando como está o funcionamento daquele departamento para que os objetivos macros sejam alcançados da instituição. Então, a gente foi realmente trilhando uma maneira de fazer com que aquilo que foi colocado numa estrutura de ONA fosse realmente realizado, né? E que a estrutura de uma SA fosse realmente perseguida, né? Então, a gente não poderia continuar sendo uma SA com o regimento que a gente tinha, o estatuto que a gente tinha, o status quo que a gente tinha de uma limitada. Então, isso tudo foi feito gradativamente até com que os acionistas percebessem a diferença que é estar numa empresa estruturada administrativamente falando. O Dr. Cláudio falou sobre a certificação ONA e é importante resgatar uma fala do Enoque Júnior, um especialista, estudioso e entusiasta da oftalmologia brasileira sobre esse processo. Eu sempre tive um envolvimento muito grande na questão da qualidade na área da saúde. E eu me recordo que isso há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a falar de certificação de qualidade em serviços de oftalmologia, muita gente falava, não, Enoque, isso não é coisa para serviço de oftalmologia, isso é coisa para hospital geral. E eu continuava a minha missão de defender que sim, não, isso cabia em hospitais oftalmológicos. Tive a grata oportunidade, né? Eu sou avaliador da ONA, sou avaliador líder, embora não tenha atuado nos últimos anos, mas tive a grata missão de ser o coordenador da criação da subseção de assistência oftalmológica no manual da ONA. Isso foi uma grande conquista para a oftalmologia. Lógico, né? Qualidade, a gente fala de melhoria contínua e tem que ser aprimorado sempre, tá? Mas a oftalmologia ela não era olhada da maneira adequada. Quando avaliado serviços, certificações de qualidade, nós éramos avaliados como hospitais gerais. E a oftalmologia é muito específica, é uma realidade totalmente diferente. Falar de certificações é falar de organização. E eu quis saber do Dr. Cláudio um pouco mais sobre esse processo de organização. A gente foi, aos poucos, trazendo dentro do planejamento estratégico toda uma estrutura profissional e que culminou na necessidade de uma mudança da estrutura física, a qual os sócios aceitaram o desafio de mudar o hospital de maneira radical, de preparar o hospital para um crescimento realmente exponencial. E aí a gente fez, eu lembro que foram 9 ou 11 assembleias para aprovação do projeto de uma grande reforma do hospital, saindo de uma SA de capital fechado para uma SA de capital autorizado, ou seja, a gente teria ali a possibilidade de venda de ações para poder para alavancar o investimento na estrutura física e de equipamentos para o hospital. A gente não poderia continuar sendo uma SA com o regimento que a gente tinha, com o estatuto que a gente tinha,
o status quo que a gente tinha de uma limitada. Então, isso tudo foi feito gradativamente até com que os acionistas percebessem a diferença que é estar numa empresa estruturada administrativamente falando. Uma outra mudança de visão e de atuação implementada com a nova gestão do centro oftalmológico foi a parceria com o SUS. E eu perguntei ao Dr. Cláudio sobre isso. Um dos primeiros passos da gestão do Dr. Cláudio foi o de se posicionar como parceiro SUS. Por que esse primeiro passo na direção do SUS? Sendo que, por outro lado, estamos falando de um processo disruptivo. O SUS cabe aí dentro? Eu quis saber. Cabe sim, né? O SUS, o hospital sempre foi um hospital que sempre teve um atendimento social X. E eu já tinha sido coordenador de mutirão de catarata, trabalhei muito tempo em algumas prefeituras e fui vendo que a gente tinha esse papel, ele era muito importante e a gente precisava fazer com que a gente continuasse. O meu TCC do meu MBA foi justamente como poderia melhorar o atendimento de SUS no Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Agora você vai conhecer a Márcia Dib. Ela é gerente executiva no MG Olhos, o braço social da Rede Oftalmo. Em 2010, o Dr. Cláudio estava na diretoria do Centro Oftalmológico e ele foi convocado pela Secretaria de Saúde para uma reunião e para surpresa dele, lá nessa reunião, era para informar que não era mais, que a Secretaria de Saúde não desejava mais manter aquele contrato, aquele convênio, porque não era um atendimento relevante. Não atendia-se, o SUS do Centro Oftalmológico naquele momento não tinha os departamentos estruturados, na verdade não tinha nenhum departamento estruturado, tinha um atendimento, né, que aqui internamente é chamado de CONASP, que é a consulta básica, e eram poucos atendimentos por dia e os desdobramentos dessas consultas, eles não eram tratados no centro oftalmológico, ou seja, eles eram direcionados na rede para outro prestador, ou seja, o centro oftalmológico não conseguia concluir aqueles tratamentos dos pacientes que chegavam para a consulta básica. Então, diante disso, o Dr. Cláudio pediu para a Secretaria de Saúde uma chance, né, uma oportunidade de estruturar o serviço, e que ele estava chegando praticamente, né, naquele momento, na diretoria, e que ele acreditava muito nesse serviço, né, na prestação de serviço do SUS, e que ele, uma frase importante que me marcou muito nisso, ele disse que ele transformaria o centro oftalmológico num grande parceiro da Secretaria de Saúde na assistência oftalmológica. Então, era essa a meta. E aí foram acontecendo as coisas. Eu acabei chegando aqui para trabalhar no centro oftalmológico, eu estava saindo de um hospital de oftalmologia, de um grande hospital de oftalmologia na época, e fui nesse desafio com o Dr. Cláudio. Para você ter uma ideia de como esse objetivo do Dr. Cláudio foi alcançado, ouça a descrição que a Márcia fez. Em 2010, junho de 2010, para ser mais exatos, nós tínhamos ali hoje, onde é o bloco P, na unidade Lourdes, era onde funcionava o SUS. O SUS tinha apenas 2 consultórios com uma lâmpada de fenda integrada, 2 cadeiras oftalmológicas e uma lâmpada de fenda integrada, e era onde eram realizados os atendimentos. Tinha apenas 2 residentes nessa época por ano, e não existiam os departamentos estruturados. Você se lembra que falamos há pouco sobre essa questão de estruturação de departamentos, né? Então vamos ouvir mais a Márcia contar sobre esses desafios. Eu lembro que nesse andar também existiam alguns setores administrativos, existia a marcação de cirurgias do hospital, setor de qualidade, de marketing. Aí no final de semana, Dr. Cláudio acompanhou tudo lá também, a manutenção, foi pegar esse espaço e remodelá-lo. Ele foi todo remodelado para funcionar o SUS todo ali.
Aí foram feitas divisórias no local, as pessoas que trabalhavam ali naquele andar foram para outros andares, para outros setores, e desocupou um certo espaço para começar a funcionar o SUS. Mas qual a velocidade dessa implantação, desse novo SUS? No início de 2011, a nossa performance já era outra. Já tinha, assim, um chão que parecia que em 6 meses a gente tinha andado alguns anos, de tanta coisa que aconteceu ali até o início de 2011. E no início de 2011, a quantidade de consultas que nós realizávamos, né, o que a gente já vinha conseguindo fazer de cirurgias, já tinha uma relevância maior. E hoje, olhando para trás, o objetivo traçado pelo recém-eleito Dr. Cláudio, junto à Secretaria de Saúde, se concretizou? A gente percebe claramente a todo momento, quando tem alguma demanda, que seja de exames, que seja uma demanda reprimida, uma quantidade de pacientes que às vezes precisa ser tratado, então a gente é acionado pela Secretaria de Saúde. Olha, vocês têm mais vagas disso ou daquilo, então a partir do momento que nós fomos provocados, aí nós normalmente temos condição de apoiar. A gente não deixou em nenhum momento de atender nenhuma demanda trazida pela Secretaria de Saúde. Então, isso reforça que realmente lá traz a promessa de ser um parceiro relevante para o sistema, a gente tem conseguido. E para finalizar esse episódio, eu volto para o futuro e trago uma fala muito importante do Enoch Júnior sobre o atual posicionamento do centro oftalmológico no mercado. Hoje eu vejo o centro oftalmológico muito bem posicionado. E, de novo, né, com essa postura de, não, nós somos os gestores da nossa missão, da nossa jornada. Lógico, a gente nunca sabe, né? Negócios são negócios, tá? Mas essa é a visão que eu tenho de centro oftalmológico hoje. Uma instituição determinada, que tem o seu propósito, tem a sua linha de trabalho muito bem definida e que não quer parar de crescer, mas quer crescer de uma maneira em que ela mantém ainda a gestão dentro da mão dela. E quais são a missão e o propósito da instituição hoje? Eu ouvi o atual CEO da rede, Flávio Santos, sobre isso. Hoje, Túlio, a gente tem falado muito que a nossa missão, né, é oferecer soluções inovadoras em oftalmologia, um pouco da essência do centro oftalmológico, com qualidade e gerando resultados. E gerar resultado em sistemas de saúde é super importante pelo momento, pelo time que a gente está pensando em saúde pública, né, dentro do Brasil. Quando a gente fala de propósito, a oftalmologia, né, a visão, eu costumo dizer, tá, que até por experiências dentro de família, é o sentido mais relevante que a gente tem. E o nosso propósito é impactar positivamente na vida das pessoas através dos cuidados com a visão. Então é isso que a gente faz no nosso dia a dia e é isso que nos move a querer mais, a buscar mais e que cada vez mais a gente consiga potencializar esse cuidado que já fez, tem feito e sem dúvida vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Sem conflitos, não tem crescimento. Não há crescimento sem dores. Esse é o Dr. Jonathan Lake, que foi vice-presidente da Sociedade Brasiliense de Oftalmologia entre 18 e 19 e atualmente é diretor médico do Grupo Opti. Então, se por um lado, 55 anos atrás, você tinha uma decisão baseada em intuição e um pouco de fé mesmo, e vamos em frente, e sem muitos questionamentos, e a gente vê que foi uma decisão acertada, hoje em dia, nesse contexto de profissionalização e ter mais pessoas, e atenção, pessoas muito inteligentes, né? Pessoas muito gabaritadas, com questionamentos reais, questionamentos têm que ser duros mesmo. E como essa construção tem sido feita hoje? Quem fala pra gente sobre isso é o CEO da rede, o Flávio Santos. Bom, dentro dessa nova fase, né, do centro oftalmológico, agora dentro de um conceito de uma holding, da rede oftalmo projetando o futuro, uma discussão interna que a gente tem muito a nível de diretoria, a nível de conselho de administração, é que a gente precisa buscar um alinhamento organizacional. A gente precisa colocar todo mundo na mesma página,
todo mundo sabendo com clareza, né, seu papel, sua responsabilidade dentro desse propósito e qual que é o caminho, né, que a gente vai seguir. E a gente está fazendo um trabalho super interessante, a gente constituiu um comitê de estratégia. Esse comitê de estratégia, né, ele foi desenvolvido tendo 5 pilares. O primeiro pilar de estratégia e governança. Então, é como que a gente define a nossa estratégia e como que a gente estabelece a nossa governança para suportar esse crescimento. Tem um segundo pilar que é muito relevante, que é a governança clínica. Hoje são mais de 300 médicos, muitos desses médicos sócios do centro oftalmológico. Então, a gente precisa ter uma governança clínica bem estabelecida, tentar buscar, né, uma definição clara de qual que é o meu papel como sócio, qual que é o meu papel aqui como médico, o tentar proporcionar uma experiência positiva para o nosso médico, né, que também é um importante cliente dentro do nosso segmento. Um terceiro pilar é o pilar de crescimento e estratégia financeira. Então, é desafiador você crescer com sustentabilidade. Isso requer você dar passos certos, no time certo. Isso é uma questão que a gente tem olhado, né, com muito cuidado para essa construção, para que a gente consiga crescer e que a gente cada vez mais consiga se estabelecer como uma instituição, né, financeiramente saudável e viável para permear o crescimento projetado. Um quarto pilar de eficiência operacional. E isso eu falo muito, né, porta para dentro, que é um pilar que ele não é da rede oftalmo. Ele é um pilar do sistema de saúde brasileiro. Então, é como que a gente busca ser eficiente, como que a gente consegue gerar mais resultados com menos recursos. E isso envolve tecnologia, isso envolve definição de processos, de fluxo, de rotina. Então, a eficiência operacional é um pilar que a gente olha para dentro também. E o quinto pilar, né, que talvez seja o pilar mais importante para consolidar tudo isso, é o de cultura, gente e gestão. A cultura que a gente quer ter, o ambiente que a gente quer criar, as pessoas, né, como que a gente se envolve para que essas pessoas suportem esse crescimento, como que a gente oportuniza as pessoas que performam com a gente o crescimento junto conosco também. Então, é um pilar importante que eu brinco muito que ele é alicerçal, né? Sem boas pessoas e pessoas desenvolvidas, governança, crescimento, eficiência, fica muito comprometido. Então, é o pilar que a gente olha para o nosso capital humano e fortalece para que ele consiga subsidiar o crescimento da rede. Então, esse comitê, ao final, ele tem ajudado muito a gente nesse alinhamento. E numa instituição, com a pujança do Centro Oftalmológico da Rede Oftalmo, quando a gente garante o alinhamento, né, e eu brinco, todo mundo remando rumo ao mesmo objetivo, aí potencializa de uma maneira muito forte, né, esse crescimento e a nossa competitividade dentro do mercado oftalmológico de Minas Gerais. E esse foi o terceiro episódio do Pode Ver. Quer saber o que vem por aí no próximo episódio? Um outro ponto que foi um dos pilares da nossa gestão foi o terceiro setor. A gente conseguiu trazer uma visibilidade maior para o SUS. Aí, com o meu apoio do terceiro setor, a gente conseguiu criar a unidade Goitacazes, conseguimos criar a unidade Carangola, que tudo ocorreu nesse período que eu estou na gestão. A gente hoje tem a responsabilidade de estruturar para que daqui a 55 anos, novamente, a gente esteja falando do centro oftalmológico. Então, o futuro começa aqui e numa clareza muito grande de que o que nos trouxe até aqui foi muito importante, mas ele não vai ser mais suficiente para que a gente dê esses próximos passos, né? Porque a gente perpetua isso aqui por mais 55 anos. Precisamos fazer muita coisa diferente e cada vez mais eficiente para que a gente consiga continuar aí como líder do mercado dentro de Minas Gerais.